GZ, Podcast Grasmec. Olá, eu sou o Emerson de Matos, estamos aqui na gravação de mais um GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. E hoje eu estou recebendo aqui conosco o Nelson Formentini, diretor, fundador da Rotoplastic, empresa situada em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Ele vem aqui contar um pouco da história da empresa e falar um pouco dos produtos rotomoldados, né, na agroindústria, que hoje a gente tem aí pulverizado em toda a indústria agrícola, né, Nelsinho? Primeiramente, quero te agradecer o convite aqui, né, participar conosco no GZ Podcast e já te peço para contar um pouco da história da Rotoplastic. Na verdade, eu em nome da Rotoplastic, em nome dos 270 colaboradores, que agradeço esse convite para poder contar um pouquinho da história nossa lá, Emerson. E também agradecer a Grasmec aí, a parceria de 23 anos também de parceria. A Rotoplastic, como eu falei, iniciou há 23 anos, né? Na época, juntamente com meu sócio Luiz Moraes. Identificamos na época, na indústria agrícola da região, porque eu trabalhava com registro de marcas e patentes na época, e aí eu visitei uma empresa da região e tinha acabado de chegar uma novidade, que eram umas peças rotomoldadas de uma indústria lá de São Paulo. Aí, como eu conheci o Luiz, eu comentei com ele sobre esse assunto, né, que eu vi umas peças diferentes lá, e o engenheiro que trabalhava lá também era um amigo nosso, um amigo meu, porque eu tinha feito o registro da marca da indústria, e comentei, fiz as perguntas de onde que era, o que era, ele me explicou o segmento que era rotomoldagem, nunca havia falar em rotomoldagem. Comentei com o Luiz e ele já tinha ouvido falar também nesse segmento. Aí ele foi numa feira em São Paulo e descobriu um fabricante de máquina de rotomoldagem. Só que naquela época nós não tínhamos conhecimento e nem dinheiro para começar. Comprando a máquina, porque era muito cara. Então, junto com ele, nós resolvemos encarar e tentar fabricar a máquina. E foi o que aconteceu. 6 meses depois do início desse processo, ele, juntamente com outro mecânico, conseguimos montar uma máquina bem simples de rotomoldagem e conseguimos tirar a primeira peça de caixa de plantadeira. Uma caixa de plantadeira bem simples na época. E essa caixa foi ofertada ao mercado através dessa empresa numa feira, numa das primeiras feiras da Expo Direto, e foi um sucesso. Então ali começou a Rotoplastic, que hoje já está fazendo esse ano 24 anos. Então vocês foram pioneiros aqui na nossa região, quase no Brasil. Nós somos a segunda indústria no Brasil a trabalhar com rotomoldagem na agricultura. Primeiramente tinha uma empresa de São Paulo, hoje ela não existe mais, que começou esse processo. Depois surgiram outras, hoje focado na agricultura deve ter mais de 20 empresas no Brasil, né? Na nossa região também tem outras empresas que atendem o Rio Grande do Sul. E a gente foi pioneiro no sul do Brasil e graças primeiro ao momento certo que nós entramos nesse negócio no negócio agrícola, principalmente, que o nosso foco é agrícola. Entramos no momento certo, fizemos um trabalho de divulgação junto ao fabricante de máquina agrícola. Eles acreditaram no nosso trabalho e originou essa empresa hoje, que tem 270 funcionários. Uma baita empresa, né, Nelson? Só para ajudar quem está escutando, quem está conhecendo a Rotoplastic, assim, como seria esse processo de rotomoldagem, o que ele é, qual que é a diferença, assim? Na verdade, ele acaba sendo um processo entre todos os processos de plástico, um processo mais simples. Por que eu falo mais simples? Ele é mais fácil de chegar no cliente, porque ele possibilita você trabalhar grandes peças a um custo de ferramental comparado com injeção e sopro muito mais baixo, né? A ferramenta que a gente chama de matriz pode ser feita em metal,
metal trabalhado, lógico que tem um processo todo de montagem de uma ferramenta, né? Tem toda uma tecnologia, mas pode também ser feito na tradicional, na fundição, né? Fundido a matriz. Isso vai depender muito do cliente, se ele quer um produto mais bem acabado, geralmente produtos mais específicos, mais com uma modelação mais específica e mais moderna, vai precisar uma matriz de alumínio, uma matriz moldada. Deixa melhor acabado o produto. Deixa melhor acabado o produto. Você pode fazer a matriz em máquina CNC, ao passo que um grande reservatório, por exemplo, você vai direto para uma matriz de chapa de aço, porque seria impossível fundir uma matriz desses tamanhos. Nós produzimos peças de mais de 20 mil litros de capacidades, né? Desde carreta agrícola, como tanques de reservatório de água, tanque de diesel. Então, o melhor, para cada segmento, para cada processo, você utiliza um tipo de ferramenta. E se vai observar dentro da máquina agrícola hoje, dentro do segmento agrícola hoje, normalmente quando nasce um produto novo, um produto nos clientes que já conhecem, que todos já conhecem hoje o segmento de rotomoldagem, né, a possibilidade, eles já pensam que o reservatório de uma plantadeira, o reservatório de água de um tanque, a inoculação, desde o tratamento de semente, ele já pensa que aquela peça, aquela parte vai ser em rotomoldagem, né? Porque ele já tem esse conhecimento, né? Então, quando o engenheiro começa a projetar o produto, normalmente ele nos chama para participar do desenvolvimento desde o início. Isso facilita com que a máquina já nasça, né, preparada para utilizar uma peça de rotomoldagem. Padrão de rotomoldagem. Então, vocês também estão desenvolvendo um produto, né? E vou usar rotomoldado, vocês ajudam quase uma consultoria para mim fabricar essa peça ali com vocês desde o início. Sem dúvida, Emerson, acho que foi um dos fatores mais importantes assim, do crescimento da Rotoplastic. A gente faz questão e sempre pede para o nosso cliente que a gente possa participar desde o início. Porque, na verdade, facilita muito para a própria empresa, se você puder estar com o teu engenheiro, com a tua parte de engenharia presente desde o início, com certeza, o custo para as duas empresas vai ser menor. Então, como tu estava comentando, vocês participam do processo e então ajudam a desenvolver. E o que o rotomoldado, assim, tu acha que trouxe de inovador, né, além do material, né, que hoje em dia é muito visível, aí a gente vê rotomoldado praticamente quase 100% das máquinas agrícolas tem alguma coisa rotomoldado, mas o que trouxe de inovador além do modelo de produto? Se você observar há 20 e poucos anos atrás, a limitação que tinha dentro da agricultura uma plantadeira, por exemplo. Nossos pais, meu pai sempre foi agricultor, minha família vem da agricultura. As caixas de plantadeira, na época, tinha aquelas 3 caixas de adubo, semente e calcário. Então, você tinha uma plantadeira que a durabilidade era muito menor, né? Porque o fertilizante sempre impacta na durabilidade da máquina, por causa de ferrugem, principalmente se a máquina não é muito bem cuidada depois da utilização, né? Mas eu acho que isso foi muito, muito importante para o setor de máquinas agrícolas, mas eu acho que o principal de tudo foi o design que possibilitou. A possibilidade dos engenheiros, da engenharia, dos fabricantes desenvolver máquinas diferentes. Hoje você vê uns reservatórios de plantio ou de fertilizante que parecem assim vem de filmes, vamos dizer assim, né? Tenho certeza que os engenheiros se inspiram muito nisso, né, para desenvolver. E os próprios designers podem trabalhar muito no desenvolvimento de novos produtos, porque tudo é possível fazer. Tudo é possível fazer, respeitando a possibilidade de extração da ferramenta, tudo é possível fazer. Sim.
Observa, por exemplo, um trator hoje, né? Um trator precisa o quê? Precisa capacidade de armazenamento de óleo diesel. Antes, geralmente, o tanque de metal era um tanque quadrado que ia embaixo do trator ou em cima do trator. Então, uma coisa quadrada. aquele né? trator ia ter que ser quadrado, né? Porque o design do tanque já determinava a maneira que ia ser o resto do trator. Hoje ele praticamente envolve o chassi do trator, ele tanto por baixo, por cima ou na lateral, você pode explorar todos os espaços. Isso eu acho que trouxe um diferencial assim para o desenvolvimento da tecnologia. Isso não foi inventado aqui no Brasil, lógico, né? Começou na Europa sendo utilizado, mas hoje está sendo largamente empregado aqui, né, a rotomoldagem na máquina agrícola e sempre explorando o design. E eu diria assim que a máquina agrícola hoje produzida no Brasil, ela está no mesmo nível de tecnologia e design da máquina fabricada na Europa. Ah, né? sim, com certeza. Eu acho que o rotomoldado realmente trouxe uma... Eu acho que o rotomoldado, outros também, outros processos também ajudaram muito isso. A né? tecnologia também facilitou. Tecnologia, né? tudo veio ao encontro. Né? Então, eu acho que nós estamos num bom momento aí para o futuro aí da agricultura e também, por que não dizer, né? Hoje, como eu venho da agricultura e eu escuto muito o que o agricultor fala e eu participo do meio, a compra hoje já não é mais só determinada pela durabilidade, a aparência da máquina. Não, hoje conta muito. Conta né? muito, né? Ainda mais que hoje a gente já tem outros modelos de venda, né? O pessoal já compra por outras questões. Então, realmente, assim, até tu vê uma máquina na internet, vai chamar a tua atenção, tu vai atrás e o rotomoldado. Nós utilizamos um monte aqui na indústria e cada vez mais a gente está pensando no design da máquina e o rotomoldado facilita um monte, né? Facilita a nossa vida, inclusive na questão de peso também, né? Sem dúvida. A gente consegue... reduzir muito, né? A vantagem do peso, da redução do peso, a durabilidade da peça, apesar dela ser de plástico, você vai ver a possibilidade de você colocar anti-UV no material, ela pode trabalhar com a temperatura alta, exposta ao sol, que ela não vai degradar o material, porque hoje a concentração de UV que protege a parte plástica, às vezes dura muito mais o plástico em relação a uma tinta, por exemplo. Uma tinta no metal, se ela não for muito boa tinta, se não tiver uma proteção de verniz, se ela não tiver anti-UV na tinta, ela vai desbotar muito rápido, coisa que não acontece no plástico. No plástico, né? Sem considerar também, vai analisar a possibilidade de reciclagem do material, né? O material pode estar exposto 20, 30 anos em uso e você pode recolher ele, reciclar, readitivar o material com anti-UV, com pigmentação e reutilizar, claro que talvez não para o mesmo objetivo, mas para outros itens de menor impacto, para outra utilização dentro da agricultura ou outros segmentos também, né? Como construção civil, por exemplo. Né? É isso que eu ia te perguntar, assim, além da agricultura, né? Claro que é o nosso foco aqui, mas quais são os outros segmentos que utilizam muito o rotomoldado? E que vocês trabalham ali também na Rotoplastic? Sim. A rotomoldagem no Brasil, na verdade, primeiro ela veio na construção civil, né? Ela veio muito forte na construção civil, substituindo a fibra de vidro. Você vai ver hoje, dificilmente você vai numa loja de material de construção para comprar um reservatório de água que não seja de polietileno. Esse polietileno é o mesmo, as características são diferentes, mas a origem é a mesma do polietileno que nós utilizamos na agricultura, né? Lógico, tem diferentes tipos de polietileno, né? E ele é muito empregado na parte de construção civil, em muitos itens. E agora ele está vindo muito forte para substituir as fossas, né? Fossa séptica e os filtros de tratamento de efluentes. A grande vantagem, né, em relação ao concreto, por exemplo, que até então era praticamente só de concreto. Hoje, para montar uma fossa, você precisaria
ter um guindaste para colocar, para fazer a montagem, né? Um polietileno você vai lá em 2 pessoas e coloca lá dentro o filtro, a fossa, faz a montagem e está resolvido, né? Então trouxe a logística, trouxe muitas vantagens, né, Emerson, para a construção civil. Aí se vai para as outras áreas também, como a linha amarela, vamos dizer assim, que é a linha de construção a fabricante de máquina, da linha pesada, muito utilizada também, a rotomoldagem. Tu vai na parte de sinalização, de trânsito, das BRs, né? Muita empresa trabalha focado nesse segmento, né? Nós, como Rotoplastic, nós preferimos atuar, 95% hoje da nossa atuação na área agrícola e não pretendemos mudar esse foco, né? Que é a região o nosso que também DNA. comporta, e vocês são conhecidos, né, pela agricultura, então eu acho que fica mais focado nisso aí, né? Então é interessante porque vocês, né, ficaram muito conhecidos aí no ramo agrícola, né? Então acho que é bem essa pegada mesmo. Vocês eu sei que também tem indústria de alimentos que utiliza bastante, tem outras indústrias, mas eu sou uma pessoa que pensa, Rotoplastic, pensa na área agrícola. E além dessa terceirização que vocês fazem para as empresas, assim, que vocês têm parceria conosco aqui, vocês têm produtos próprios. Conta um pouco dessa história, por que surgiu, como é que funciona. Na verdade, Emerson, assim, ó, a gente tem que... todo empresário, eu acho que tem que pensar na perenidade da empresa, né? Com certeza. E aí você fica sempre se perguntando o que eu poderia fazer diferente do que eu estou fazendo para isso acontecer, né? Afinal de contas, você vai montando uma equipe, você vai crescendo e você não quer voltar para trás, não quer perder isso, você quer sempre evoluir, né? Sempre evoluir, né? Então, há uns 10 anos atrás, aí a gente começou a pensar nisso, né? E aí, até visitando feiras fora, né? A gente faz muito isso, né? De ver o que está sendo feito lá fora, né? E tentar trazer e adaptar para o mercado brasileiro. É lógico que muita coisa do que a gente vê lá fora não dá certo no Brasil, ou ainda o mercado brasileiro ainda não está maduro para isso, né? Então tem que ter esse conhecimento para você poder decidir se é o momento ou não é o momento, se é o produto certo ou se não é o produto certo. Mas, por exemplo, nós iniciamos há 10 anos os tanques de armazenamento de água e diesel no Brasil, né? A fabricação. Começamos ali com 500 litros e fomos crescendo. Hoje estamos com tanques até 20 mil litros de capacidade para armazenar diesel ou água, né? Solução de armazenamento de água ou diesel. Nos Estados Unidos isso já era usado em larga escala, né? Já era mais comum lá. Era mais comum, já estava maduro esse mercado, né? A substituição do metal por polietileno rotomoldado. Inclusive as carretas agrícolas de transporte de água. Como hoje está sendo feito aqui, lá se faz há mais de 20 anos, né? 30 anos. Mas eu lembro que o primeiro tanque que nós desenvolvemos, o maior dos tanques, foi um de 3 mil litros, nós levamos para a primeira feira, que foi a feira de Nometoc, e montamos um stand com aquele tanque, mais algumas peças de cliente, né? Foi um lançamento o tanque, né? E passava o agricultor assim e batia no tanque. O que é isso? Isso é plástico? Isso aí vai durar? Isso aí não sei o quê. Vai vazar? Vai. Então foi assim, eu diria, foi uns 2 anos assim de preparação do mercado, de trabalho de divulgação. Aí a gente precisou desenvolver outros modelos de tanque também, para ter uma linha mais completa. Hoje a gente tem mais de 20 modelos, né? De 200 litros a 20 mil litros. E também entramos em outra linha, eu diria que hoje a linha de combustível também, com tanque normatizado de combustível. Temos mais de 50 produtos no portfólio. Bastante. Hoje o nosso produto próprio representa 30% do faturamento da empresa, né, da Rotoplastic. O nosso objetivo é chegar a 40, 45, talvez até 50% até 2026 de faturamento com produto próprio. Que é o que eu falei no início, né? É a perenidade da empresa.
Mas isso não quer dizer que a Rotoplastic vai diminuir o foco da terceirização, né, da indústria. Nós queremos cada vez mais, inclusive estamos reforçando a nossa engenharia, contratando novos engenheiros para poder estar mais presente na indústria, para poder atender mais clientes, né, e poder crescer em relação à indústria também, que é o nosso, da onde a Rotoplastic começou, da onde veio, nasceu, né, então... Jamais nós vamos deixar esse mercado de lado. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar e frisar também, que às vezes cliente parceiro, uma indústria pode pensar, não, a Rotoplastic está entrando, está fabricando produtos na área agrícola e vai fabricar um produto que a Grasmec fabrica. Jamais. Isso lá dentro da nossa estrutura, lá dentro do comercial nosso e também dentro da engenharia, a gente tem isso muito bem definido. Toda a prospecção que a gente tem de novos produtos próprios sempre é levado em conta o que o mercado faz, levado em conta o que os nossos clientes parceiros fazem. Se é qualquer produto que possa confrontar com o nosso cliente, a gente não trabalha esse produto aí. Dentro dos produtos próprios, eu destacaria muito o nosso Speed Mix hoje, que é um produto para auxiliar as indústrias, na verdade. A gente pensa muito nisso, criar produto para auxiliar os nossos parceiros. E o Speed Mix ele veio para solucionar um problema que o agricultor tinha em relação ao preparo de calda. Hoje você vai ver um autopropelido, que a gente chama, um sprayer, ele é muito tecnológico, cheio de sensores. E é muito fácil de acontecer de um sensor não funcionar por uma impureza na água ou uma calda mal batida, né? Hoje nós usamos mais de 15 produtos, às vezes, para preparar uma calda de um pulverizador. E o equipamento, o autopropelido, ele não é preparado para preparar a calda, ele fazer a mistura. Preparado para pulverizar. Então o nosso produto, o Speed Mix, ele prepara a calda. Ele prepara a calda, bate a calda e transfere ela filtrada para dentro do autopropelido, fazendo com que essa máquina trabalhe constantemente, sem interrupções e sem problema de diferença de pulverização, né? Então, além de dar uma capacidade produtiva maior para a máquina. Por que isso? Porque o tempo que você leva para fazer uma calda, vamos dizer assim, em torno de 20 a 30 minutos para preparar uma calda dentro do pulverizador, você está fazendo ela fora, numa outra máquina. Aí você só transfere a calda e a calda fica pronta para ir para o campo para ser pulverizado, né? Não precisa parar, né? O pulverizador vai preparando enquanto já está utilizando. Exatamente. A logística também. A logística. Você melhora muito a logística, você dá uma produtividade para o autopropelido em torno de 25% a 30% mais. Nossa, bastante. E isso numa hora que você precisa trabalhar mais, você precisa combater um invasor, uma invasora ou um inseto, ou uma doença, ali, né? Aquela janela, ou o tempo vai chover, né? Nossa, dá uma diferença muito grande. Então, a gente acredita que com a chegada dos produtos RP, além de trazer uma perenidade para a empresa e um futuro para a empresa, trouxe também umas soluções novas que se usavam lá fora, nos Estados Unidos ou até na Europa, que não eram usadas aqui no Brasil. Então não é que a Rotoplastic vai lá e faz o que está sendo feito lá, mas a gente usa muito as boas ideias que são feitas em outros lugares para tropicalizar, né? A gente chama. Adaptar elas e melhorar para o mercado brasileiro e fazer com que a agricultura cresça. Não, mas eu conheci o produto e não sabia que era toda essa... né, a gente não é da área de pulverização, mas é bem interessante. Assim, eu não sabia que era toda esse meio que a logística melhora tudo. A vantagem é imensa para utilizar esse tipo de produto, né? Então, acredito que a gente esteja no caminho certo. Agora é melhorar o produto, a gente tem muito ainda para melhorar. Nós não somos especialistas em metais e começamos a linha de metais também para poder dar suporte para essa linha de produtos. Mas
a gente tem muito para melhorar ainda para chegar no nível dos nossos parceiros agrícolas também, né? Então, Nelson, dentro de todas as vantagens, né, que o rótulo moldado traz, assim, em relação a processos e custos, o que tu vê nisso? Eu acho que não tem volta, né, Emerson? A rotomoldagem com agricultura, com máquina agrícola vai por anos se manter, vamos dizer assim, com estreitas relações, né, casado. Porque o processo, ele é um processo limpo, é um processo que agrega valor à máquina, é um processo que traz muito benefício para o cliente, para o agricultor, né? É um processo que possibilita designers viajar no tempo para desenvolver, né? É a minha equipe de engenharia que sabe aí. Eles gostam de inventar depois o rótulo moldado. Grande vantagem. Sai algumas coisas a única, porém, é que se for um design muito diferente, vai ter que investir mais numa ferramenta. Isso. Mas se vai comparar com outros processos, a ferramenta de rotomoldagem é muito barata. Não, facilitou um monte, assim, o desenvolvimento, que tu pega o aço e pega o rótulo moldado, eu acho que tempo de entrega, a demanda que tu consegue é muito maior em menos tempo, e até o tempo de desenvolvimento. Sem dúvida, é muito sem mais dúvida. rápido que... E se você contar também que você pode desenvolver uma peça, por exemplo, um reservatório de plantio, e o engenheiro pode pensar que aquele reservatório vai ter 8 milímetros de espessura, e se tu quiser aumentar na outra peça, na seguinte peça, para 10 milímetros, para 15 milímetros, você pode fazer. Coisa que o outro processo não tem como fazer. É o único processo que você pode, com o mesmo ferramental, tirar uma peça de 3 milímetros a 20 milímetros, 25 milímetros. Sim. Além disso, você pode tirar 10 peças no mesmo dia, uma de cada cor. Coisa que é difícil num processo de extrusão, de injeção, porque vai ter que fazer toda uma limpeza de máquina, de equipamento. No caso da rotomoldagem, não. Você tira uma peça e coloca outra, né? A manutenção da ferramenta, a durabilidade, possibilita você fazer volumes baixos também, né? Você vai, no caso da máquina, você vai sem aumento de custo, porque um setup de uma máquina de injeção é muito mais caro que um setup de máquina de rotomoldagem. Então eu não vejo. É lógico que tem alguns, como tem muitos itens migrando para rotomoldagem, é natural que alguns itens, quando eles vão lá para altos volumes, as engenharias das empresas pensam também em migrar para um sopro, ou que tu possa, ou uma injeção, mas geralmente o que pode, vamos dizer assim, tomar um pouco do mercado, do espaço da rotomoldagem é o sopro. Mas aí, como o investimento da ferramenta é altíssimo, tem que ter volume, né? Mais volume. Tem que ter um volume alto e também não é o material adequado para resistir intempéries, né? O sopro já não é adequado como é o rotomoldagem. Cada processo tem a sua particularidade, né? Então eu acredito que um não vá tirar o espaço do outro, assim. A gente vê aqui, a gente sempre avalia também, né, para nós qual que é o melhor processo. Então são sempre considerações diferentes que são levantadas para a gente investir em um processo ou em outro. Sem dúvida. E falando um pouco mais de Grasmec, assim, eu queria que tu contasse um pouco de como é que é essa parceria com a Grasmec, como é que começou, né, que foi uma parceria antiga, então até para mim conhecer também um pouco mais essa história. Bom, eu posso te garantir, Emerson, que eu até me emociono de falar disso, né, porque eu vou chamar de seu Alberi, seu pai, né, seu falecido pai, porque todo mundo conhece por Antônio e eu sempre conheci por seu Alberi, né, senhor Alberi. A Grasmec foi o nosso segundo parceiro de desenvolvimento de produtos, né? Foi feito eu não sei como é que está o nome da máquina hoje, mas foi feito toda a máquina, eu lembro que foi desenvolvido. O seu Beri chegou um dia lá na empresa e disse assim, vocês acham que vocês conseguem fazer esse reservatório da máquina, que hoje é de metal, e fazer esse cano grudado junto, o cano já sair, a máquina inteira para mim? Se vocês conseguissem fazer isso... Foi uma conversa que estava eu e o Luiz, o meu sócio, meu antigo sócio, né? Meu ex-sócio. E o Luiz até falou, seu Beri, acho que nós conseguimos fazer isso, deixar nós trabalhar e a gente consegue fazer.
E foi, Emerson, um tempo ali, uns 6 meses depois, nós chamamos o seu Alberi, ó, seu Alberi, tá pronta a sua máquina. E eu lembro que na época ele trouxe o protótipo para cá, vocês montaram, teve algumas alteraçõezinhas e coisa. Na época eu acho que não sei se a Grasmec tinha, talvez tinha um engenheiro, mas eu não sei, o engenheiro era o teu era pai, mais o seu ele que Alberi. fazia. E ele fez a montagem da máquina, deu certo, depois foi criado também em rotomoldagem, coisa que nunca se tinha tentado fazer, uma rosca de plástico também, Sim. de rotomoldado, ficou anos em linha, esse produto ficou anos em linha, ele completo, né? É claro que tinha uma dificuldade grande de produção, mas acabou sendo também um diferencial para a Grasmec, né? A Grasmec foi a primeira empresa de tratamento de semente com uma máquina de rotomoldagem, né? Não, essa eu não sabia. Então teve assim um ganho grande de mercado na época, sabe? E a gente se orgulha de ter participado disso, né? Desse projeto aí, desse desafio do seu Alberi. Depois disso vieram outros, né? Desenvolvimentos, né? Sim. Vários desenvolvimentos, sempre a gente teve presente nesses desenvolvimentos e mais ou menos trabalhando da maneira que a gente comentou antes, né? Com parceria, né? Tinha o desafio desde o início, era colocado para nós, é colocado para nós até hoje, né? Um exemplo que dá para citar os últimos 2 desenvolvimentos, né, Emerson? Sim, que é da turbine, né? E agora a turbine... A menor ali. A menor, não sei. A gente fez um trabalho a 4 mãos também e hoje as 2 máquinas são um sucesso de vendas, Sim, né? não. Claro que não é por causa do rotomoldagem, né? Mas ajuda. Mas isso te dá não é só por causa disso, sim, né, Emerson? Sim. Mas isso te dá uma possibilidade de fabricação maior. Com certeza. Não, de repetitividade no processo, nosso processo, né? aqui dentro. E o mercado já tem a leitura, né? Que o mercado agrícola já tem uma leitura que o polietileno é bom para isso, né? Para agricultura, é durável, já tem essa confiança. Então, eu só tenho a agradecer essa parceria aí de 23 anos e meio, eu acredito que fez, porque logo depois a gente começou a desenvolver. E graças a Deus, eu sempre falo assim, ó, Emerson, eu falo lá para todas as reuniões que a gente faz lá. Difícil é conquistar um cliente, né? Agora, mais difícil é manter um cliente. Manter, né? Manter um cliente. Então, tá dentro do nosso escopo lá. Cliente em primeiro lugar, foco no cliente. É lógico que, às vezes, muitos não entendem essa maneira de pensar assim, né? Ou demora para compreender o nosso DNA, né? Que a gente precisa do cliente, a gente gosta do cliente, a gente vive do cliente. A gente vive de parcerias, né? De nada adianta a Rotoplastic desenvolver um produto 1 ano para ti, daqui 3 anos você está com outro parceiro. Sim. Então, dentro lá do nossas reuniões semanais, a gente fala nisso, pessoal, foco no cliente, faz o que o cliente está pedindo. Não precisa fazer o que eu, dono, estou pedindo. Eu quero que vocês façam o que o cliente está pedindo. Não, tá ou pelo menos vocês dão uma boa explicação para o cliente por que não deu para fazer. Não precisa me agradar, eu quero que agradem o cliente. Então isso lá dentro tem muito disso. Em nome dos nossos 270 colaboradores, eu quero muito agradecer aí essa parceria aí de anos. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, Grasmec. O pai sempre falou super bem dessa parceria, sempre muito orgulhoso, né? Sempre gostou muito da empresa, vocês sempre mantiveram as portas abertas para nós aí e investiram nas nossas loucuras também, então aqui também é recíproco, né? O agradecimento aí pela parceria. Então, Nelson, vou deixar aberto aqui, quiser falar com o pessoal, conhecer a empresa, redes sociais, aqui, fica à vontade aí para convidar o pessoal. Sem dúvida. Aproveitando a oportunidade e agradecendo novamente aí o convite que muito nos honrou, né, Emerson, aí da Grasmec, aí de poder participar essa excelente iniciativa de vocês aí. Realmente divulga a marca Grasmec, divulga os parceiros e traz conhecimento também para o público que quer conhecer um pouco melhor as histórias, quer conhecer um pouco melhor esse mundo agrícola, que é fascinante. Quem entra nesse mundo agrícola aí é vacinado e não sai mais. É verdade. E nós, em termos de Rotoplastic, só temos a agradecer. Nós também estamos aí
completando 24 anos esse ano de empresa, né? Agradecer a todos os clientes parceiros nossos, todos os nossos clientes agricultores que acreditam no nosso trabalho e que de uma maneira ou outra acabam tendo dentro da propriedade um produto Rotoplastic, seja um tanque de combustível, seja um tanque de água, seja uma máquina Grasmec de outros parceiros também da região e do Brasil aí que a gente fornece aí. Fornecemos para praticamente todas as indústrias agrícolas do Brasil, se não 100%, 70%, 50%. Se a gente for ver, quase 100% do brasileiro que é da agricultura tem um Rotoplastic em casa, né? Se não tem, deveria ter. Não, coisa boa, coisa boa. Muito obrigado, Emerson, e parabéns aí pelos 37 anos da Grasmec. Isso é história, incrível, né? é história. Parabéns aí, parabéns aí. Muito obrigado. Parabéns para a família Grasmec, todos os colaboradores, enfim, os clientes Grasmec, que é onde a gente viaja. Há poucos dias eu encontrei a máquina número 10 de vocês lá em Saldanha Marinho. Cara, aí eu falando com o proprietário da máquina, sabe o que ele me disse? Ele disse que quem entregou a máquina para ele foi o seu Alberi. E eu acho, não tenho certeza que ele falou, mas eu acho que a dona Cristina foi junto. Foi junto. Não, na época eram os dois, né? Só tinha eles, vai eles, né? Cara, que orgulho. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, Nelson, aí pela entrevista e por ter aceitado mais essa ideia conosco. E também deixar o convite aí para o pessoal, então, escutar os outros episódios do GZ Podcast. E também convidar vocês a escutar os futuros episódios que a gente vai gravar aí, tem muito mais coisa boa vindo por aí. Muito obrigado e até mais. Obrigado. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.